Diz assim: enquanto estamos nessa habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Agora você vai lá para o versículo 7, pula lá para o verso 7. Pois vivemos por e não pelo que vemos. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós amamos a tua palavra é o alimento. A tua palavra, Pai, é um banquete espiritual para cada um de nós que estamos aqui. Queremos, Senhor, te dar a nossa atenção, derramar o nosso coração diante de ti. Fala a cada um de nós, ó Pai, nessa noite, e venha, Senhor, nos levar a uma decisão. Dai-nos entendimento, ó Pai, da tua palavra. Ilumina os nossos pensamentos, Senhor, para que possamos compreender aquilo que a tua voz nessa noite está nos direcionando. Derrama da tua alegria sobre cada coração, e que seja uma noite, ó Pai, de alimento, de decisão, seja uma noite de renovo espiritual, seja uma noite, ó Pai, possamos abrir os nossos olhos da fé e enxergar o que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco, nós estamos aqui em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Só antes de sentar, olha para o teu irmão, fala assim para ele: Deus ama você, meu irmão. Fala para ele. Amém? Falou para o outro lado também? Dá um recado para o vizinho da frente, aí de trás. Fala: ei, Deus ama você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Se assenta no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Preste atenção aqui. Muito importante nós falarmos sobre essa realidade que é a vida. Nós falarmos sobre processos que nos levam a experiências que nos levam a crescimento, e experiências da quais nós passamos e vamos vendo em cada uma delas a boa mão do Senhor sobre nós. Amém? Eu sei que todos aqui, sem exceção nenhuma, todos que estão aqui, tem algo a contar, a compartilhar, tem um testemunho para poder dividir com a gente daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus já fez na sua vida, da onde você estava. Deus foi capaz de resgatar você lá onde você estava, e hoje você está aqui para a glória do Senhor. Nós temos visto a boa mão de Deus. Quando tem visto a boa mão de Deus agindo? Glória a Deus por isso. Nós temos visto a boa mão de Deus. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ele está nos apontando para a eternidade. Ele está pegando a nossa... É como pegar aqui, segurar o nosso queixo e levantar a nossa cabeça. Porque aonde miramos o nosso olhar, preste atenção, aonde miramos o nosso olhar é onde depositamos as nossas expectativas. Amém? Para aquilo que você olha diante de você, automaticamente a sua expectativa é colocada sobre essa situação. Quando você tem um projeto diante de você, a sua expectativa vai para esse projeto. Quando você tem uma visão sobre aquilo que Deus tem para a sua vida, sobre aquilo que Deus te prometeu, automaticamente a sua expectativa vai mirar para onde os teus olhos estão olhando. Quando você foca numa pessoa, você automaticamente cria uma expectativa sobre aquela pessoa. Aonde você olhar, você direciona a tua expectativa. O apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. É como segurando aqui o nosso queixo e levantando a nossa cabeça. Você precisa mudar o teu olhar. Para onde você olha, você cria expectativa. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta num contexto de uma igreja que não está livre, de uma igreja que não está livremente professando a sua fé em Jesus. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade de muita movimentação, de muito comerciante. Então recebia pessoas de vários outros lugares, era uma grande movimentação. O evangelho ali naquela localidade tinha suas retaliações. Os nossos irmãos ali em Corinto passavam as suas retaliações por causa da sua fé. O cristianismo em Corinto era uma ameaça. O cristianismo em Corinto era um alvo de perseguições, de afrontas, de injúrias. Aí Paulo está olhando para a igreja, para os nossos irmãos,
está dizendo assim, ó, enquanto estivermos nessa casa, enquanto estivermos nessa morada física que nós temos, que é o nosso corpo, nós vamos gemer, nós vamos nos angustiar, nós vamos ansiar por aquilo que é imortal, para que o mortal seja coberto de imortalidade. O apóstolo Paulo está levantando o queixo da igreja, dizendo, mude o seu olhar, comece a olhar para a eternidade. Coloca toda a sua expectativa sobre um Deus, sobre aquele que arquitetou e construiu para nós uma morada celestial. Mas enquanto estivermos nessa habitação, a Bíblia não esconde de nós o sofrimento, a Bíblia não esconde de nós os processos. Enquanto estivermos nessa habitação, nesse corpo, nós vamos gemer, nós vamos nos angustiar. Mas, fala assim comigo, a fé, por favor, fala, a fé tem uma visão. Estamos nessa casa terrena, passamos por situações, passamos por dores, passamos processos, mas a fé tem uma visão. O apóstolo Paulo está dizendo no verso 7, porque nós andamos por fé, e não por aquilo que nós vemos, fisicamente. Se nós andamos por fé, a minha fé tem uma visão. A Bíblia não esconde de nós que os dias maus existem, mas a Bíblia vai nos dizer que os dias maus existem para ser superados. Os dias maus existem e precisam ser superados. De acordo com aquilo que você está olhando e para onde você está olhando. Deixa eu te fazer essa pergunta. Para onde você está olhando? Aonde mira o teu olhar? Quer saber para onde está olhando? Visita as suas expectativas. Visite as suas expectativas. Aonde você está colocando toda a sua confiança. Aonde você está depositando toda a sua fé. Onde você está postando as suas fichas. Visite as suas expectativas para você ter resposta para onde você está olhando. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A fé tem uma visão. E o dia mau só é capaz de ser superado quando a nossa fé olhar para o lugar correto. Quando a nossa fé passar a olhar para o local correto. Para onde precisa ser de fato visto, vislumbrado. Nossa expectativa. Dias maus são para ser vencidos, porque a fé tem uma visão. É muito fácil crer quando tudo vai bem, não é? É muito fácil acreditar quando está tudo sob controle. É muito fácil crer quando a sua planilha está indo bem. Quando os itens da sua agenda estão sendo cumpridos. É muito fácil acreditar quando acordamos com toda a saúde do mundo para resolver as nossas coisas, para irmos trabalhar, para cuidar de quem a gente ama. É muito fácil. Mas nessa casa que habitamos, nessa casa terrena que nós estamos, nem tudo vai sair como a gente quer. Ouviu? Deixa eu te frustrar um pouquinho aqui. Nem tudo vai sair como a gente quer. Nem tudo vai ser como a gente planeja. Mas nós temos um Deus. Quando a nossa fé tem visão, a nossa fé olha para aquele que é o autor da vida, aquele que é o consumador da nossa fé, e nós entendemos e a nossa fé enxerga que a minha vida hoje, nessa casa terrena, pode estar de um jeito que eu não sei nem explicar, mas os meus olhos da fé estão vendo um Deus que mantém o controle de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. É Ele que sabe. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. A nossa fé precisa olhar um Deus que é capaz de ter o controle de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está encorajando a igreja. O apóstolo Paulo não está sendo grosso. O apóstolo Paulo não está sendo leviano com essa declaração. O apóstolo Paulo não está iludindo a igreja, trazendo essas verdades.
Mas o apóstolo Paulo está nos confrontando. Se desde o começo do processo, se os nossos olhos estivessem olhando para aquilo que é certo, nós já tínhamos superado esse dia mau. Você já tinha superado a situação. Já tínhamos em Deus, preste atenção, em Deus, encontrado recursos. Já tínhamos em Deus encontrado as armas para essa guerra que você está travando. Já tínhamos encontrado em Deus todo o armamento que a palavra de Deus coloca à nossa disposição para vencermos essas batalhas. Será que estamos dando volta porque estamos errando o olhar? Será que estamos dando volta nessa situação porque não queremos informações, não queremos os conselhos que vão nos levar para um caminho de retidão? Não queremos, ou melhor, é muito mais fácil, como a Gabi disse, nós queremos espiritualizar tudo, quando na verdade precisamos ser responsáveis com o nosso corpo, a nossa alma, com o nosso espírito. Aí nós ficamos de braços cruzados. Nós ficamos como aquela velha história, né? Como aquela velha história que diz que houve uma enchente numa cidade e as casas começaram a ser inundadas e um morador de uma casa foi para o telhado. E as águas subindo, subindo, subindo e um morador lá no telhado. Daqui a pouco veio um bote salva-vida e falou: vem para cá, vem para o bote, a gente quer salvar você. E esse homem falou assim: não, Jesus vai me salvar daqui, Jesus vai me tirar daqui. Daqui a pouco vem um helicóptero sobrevoando e joga a corda para ele: vem, nós vamos salvar você. Não, Jesus vai me salvar. Resumo: as águas subiram e aquele homem morreu. Ele chega no céu, ele olha para Jesus: ei Jesus, eu disse para aquelas pessoas que o Senhor me salvaria, o Senhor deixou eu morrer. É uma história, tá, gente? Por favor, o Senhor me deixou morrer. Jesus olha para ele e fala: eu mandei um bote, eu mandei um helicóptero, você não se atentou. O que nós estamos fazendo com as nossas responsabilidades, gente? Eu quero destrinchar um pouco isso aqui com você. Hoje eu quero falar um pouco dessa casa terrena. Dessa casa terrena, nós estamos numa experiência humana. Somos espirituais porque temos um espírito e veio de Deus. Mas nós estamos numa experiência humana aqui na terra. Temos medo de pedir ajuda, como se a nossa humanidade tornasse Deus fraco. Como Deus se tornasse fraco quando eu conto e compartilho a minha fraqueza. Deus sempre tem um bote para nos salvar. Deus sempre tem um helicóptero para poder sobrevoar nas alturas que você não é capaz de chegar, mas o socorro vem do alto para te salvar. O que nós estamos fazendo com isso? Não posso contar isso, não. A minha família não entende o que é isso. Vão me julgar por causa disso. Vão falar da minha fé. Vão falar: mas tu é crente, tu é da igreja e está sofrendo. Irmãos, nós estamos nessa casa. As minhas crises não deixam Deus em crise. Amém? Os meus sofrimentos não fazem Deus sofrer. Então, as minhas fraquezas não tornam Deus fraco. Nós precisamos um dos outros. Então aqui, louvado seja Deus, porque pertencemos a uma família espiritual. E nós estamos aqui como uma grande família espiritual. Dá uma glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Nós somos filhos dessa casa. O Pai Celestial está aqui no nosso meio. Peça ajuda. O que nós fazemos com o que está acontecendo? Fortaleza é o Senhor, não é a gente. Torre forte é o Senhor, não somos nós. Ele é torre forte, Ele é refúgio, Ele é a fortaleza. Nós precisamos, irmão, compartilhar, pedir ajuda, sinalizar. Irmão, ora por mim, procura um cristão maduro. Procura uma mulher de oração, um homem de oração, pessoas que estão na presença de Deus ali buscando. Compartilhe a sua guerra, compartilhe o que você está vivendo. Peça oração. Dias maus existem, tem dias que são mais fáceis, não são? Mas tem dia mau, tem dia que é mau, gente. Não vou perguntar se você já passou, porque eu sei que todo mundo aqui já teve, né? E ainda pode te dar mais uma notícia, deixa eu te frustrar de novo. Vão ter outros dias maus aí pela frente.
Faz parte. Ninguém dá um sorriso, né, depois disso. Mas em todos eles o Senhor está conosco. Glória a Deus por isso. Então vamos passar por todas essas coisas, por essa experiência humana nessa casa terrena. Mas é um bálsamo do céu, é um bálsamo do Senhor. Nós podemos olhar, mirar o nosso olhar, e sobre aquilo que a gente olha, criar a nossa expectativa. Quero convidar você nessa noite, amém? A saber que o teu socorro vem do alto. Teu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Coloca toda a sua expectativa. O Deus das alturas usa os seus filhos para nos salvar. O Deus das alturas usa os seus filhos para trazer bálsamo no nosso coração. Por isso, fala para o teu irmão, não se isole, irmãos. Não se isole. Amém? Não se isole. Eu sei que no dia mau, a gente quer apagar a luz. A gente quer deitar, a gente quer fechar a porta. A gente quer puxar a coberta, não é? Quero que ninguém me veja aqui. Mas exatamente nessas condições, o socorro que vem do alto, Deus usa os seus filhos para trazer bálsamo para a nossa alma, para segurar na nossa mão e dizer, estou aqui, vamos orar, creia, acredita, vai passar. Vai passar. Não é bordão não, irmãos. É porque os nossos olhos estão no eterno. Vai passar. Não se isole. Gente isolada se torna muito fraca. O isolamento gera fraqueza. O isolamento gera vulnerabilidade. A gente fica muito mais vulnerável. Se cercar de pessoas que vão injetar ânimo na gente. Se cercar de pessoas que vão nos lembrar do que Deus disse. Muito melhor do que qualquer conselho terreno. Com pessoas que possam estar do seu lado para lembrar. Não desanima, lembra do que Deus disse, lembra do que Deus falou, lembra do que Deus te prometeu, lembra do que o Senhor disse, lembra, isso vai enchendo a sua alma, isso vai acendendo a luz de novo. Dias maus existem para ser vencidos, e a sua fé tem uma visão. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, pode pôr para a gente aqui? Eu leio aqui no projetor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Olha o que Paulo está dizendo. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Sabe quem era esse homem aqui? Onesíforo. Um cristão de Éfeso, da igreja de Éfeso. Amigo de Paulo. 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Sabe onde ele está? Não é numa casa. Sabe onde ele está? Não é de férias. Sabe onde Paulo estava? Num calabouço. Salubre. Esperando para ser degolado. Aguardando o dia de ser degolado por Nero. Paulo está escrevendo sua última carta a Timóteo. E Paulo vai dizer, sabe o que? Muitos me abandonaram na minha defesa. Quando eu precisei, saíram. Quando eu precisei, não estavam comigo. Mas ele vai dizer que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque me deu ânimo. Eu fui estudar sobre esse homem, irmãos. Eu fiz uma pesquisa sobre Onesíforo. Esse homem deve ter feito algo extraordinário. Quando eu olho a vida desse homem, eu vejo alguém que é capaz de não desistir de outro. Você desiste fácil de alguém? Responde para você aí. Você desiste fácil do outro? Ah, pastor, ema. Cada um com o seu problema aí, ó. Cada um com a sua... Ou então, queremos nos desresponsabilizar. É muito mais fácil a gente dizer, mas está passando isso porque plantou. Plantou, vai colher. E a pessoa está lá no sofrimento. E a pessoa está lá gemendo, gritando, sofrendo. Onesíforo vai nos ensinar de que é possível
não desistir do outro, ainda que a condição do outro seja debaixo de vergonha, ainda que o outro seja debaixo de vergonha. Sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo estava preso. A sua condenação era a hipótese de que a fé de Paulo gerou revolução em Roma, gerou rebeldia das pessoas contra a autoridade do império. Paulo estava preso por essa condição. Paulo ficou 3 anos nesse calabouço, 3 anos sem ver o sol nascer, 3 anos num lugar fedido, insalubre, sem luz natural. A história conta que prisioneiros, quando entravam para esse lugar, desse calabouço, quando saíam de lá, saíam leprosos, doentes. Paulo estava lá 3 anos. E esse homem, perdão, e esse homem aqui, voltou ele, e esse homem aqui, em Éfeso, vai até Roma, e por dias, ele vai à procura de Paulo. Paulo vai dizer: ele não teve vergonha das minhas algemas. Paulo estava na condição de um preso, de um prisioneiro, vulnerável, aguardando a sua morte. Muitas vezes nós só fazemos conexões com pessoas que têm algo para nos servir. Nós queremos amizade que nos dê algo em troca. Nós queremos caminhar com pessoas que tenham algo para nos oferecer, que tenham algo para ser recíproco com aquilo que eu também estou entregando. Mas, quando nós estamos na condição de só entregar, sem esperar receber algo, você desiste dessa pessoa? Você continua caminhando com ela? Você continua acreditando? Quando muitos o abandonam, você ainda está ali. Para essa amizade ser mantida, para que o amor, o cuidado desse homem para com Paulo, seu amigo, fosse mantido, esse homem aqui, esse homem aqui, colocou em risco a sua própria vida. Nós queremos amar pessoas, mas não queremos correr risco algum. Nós queremos amar pessoas até o ponto que a gente seja o primeiro. Se amar nos colocar em segundo lugar, a gente desiste do outro. Eu quero que você se cerque de pessoas que vão cobrar ânimo de você. Se cerque de pessoas que cobram ânimo de você. Amém? Não apenas você procurar o Onesíforos que existem nessa geração, mas você também tomar uma decisão de: a partir de hoje eu serei como esse homem. Eu serei um amigo para alguém. Eu serei um instrumento de Deus para a vida de alguém. Eu serei um intercessor para a vida de uma família. Eu serei alguém que vai estar de joelho na presença do Senhor, dizendo: Senhor, salva, livra, liberta, guarda, cura, restaura, ainda que me corra perigo, mas gente que não desiste do outro. E não desiste do outro, ainda que não tenha nada para te dar em troca, mas seja movido de coração, de amor de Deus, de ser as mãos, o coração, a boca, de ser a vida de Deus na vida de alguém. Tome essa decisão nessa noite. Tem muita gente em cadeia, tem muitas pessoas debaixo de vergonha, tem muitas pessoas que não estão conseguindo encontrar motivo para continuar vivendo, e que precisam de pessoas como esse, homens como esse, que estão dispostos a se deslocar. É saber que na nossa agenda não cabe só a gente, na nossa agenda também cabe o outro. Amém? Na nossa agenda também cabe o outro. Muitas pessoas estão em cadeias, mas que nós possamos ter pessoas, encontrar essas pessoas que nos servirão ânimo, mas também ser essa pessoa que vai servir ânimo para outras pessoas. Sirva ânimo na sua casa, olha aqui. Sirva ânimo na sua casa. Sirva ânimo lá no local do seu trabalho.
Sirva ânimo com as pessoas que convivem com você. As experiências já têm sido pesadas demais. Você nem sabe, mas tem alguém olhando para você e se inspirando através de você. Amém? Quem entendeu, diga amém. Fala para o teu irmão, ânimo, irmão. Ânimo. Vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para o alto. O nosso socorro vem do Senhor, fez o céu e que fez a terra. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mais uma referência. Gênesis 32, verso 10. Vem para a gente aqui. Gênesis 32, verso 10. A oração de Jacó. Olha o que ele vai dizer para Deus. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Agora eu sou 2 grupos. Eu contar para você o contexto dessa palavra. Por que Jacó fez essa oração? Há 20 anos atrás dessa oração, Jacó sai da sua casa, ameaçado pelo seu irmão Esaú. Ele toma o direito da primogenitura do seu irmão Esaú. Passaram-se 20 anos. 20 anos da quais Jacó está percorrendo com essa situação pendente na sua vida. Com essa área, com a luz apagada, em escuridão. Eu sei, tem pessoas aqui que estão convivendo com algumas situações, não são dias, são anos. Mas quando eu me lembrei dessa referência para colocar aqui nesse esboço, eu lembrei que mesmo 20 anos numa escuridão, com uma lacuna aberta na vida daquele homem, o tempo foi suficiente para responder para Jacó. Embora saiu fugido da casa dos seus pais, foi para uma terra estranha, solitário, passou vários desafios. Quem conhece a história de Jacó, você sabe muita coisa que esse homem passou. Trabalhou 7 anos por uma mulher que amava. Quando chegou o final de 7 anos, descobriu que precisava trabalhar mais 7 por ela. 14 anos, foi enganado, foi iludido, perdeu muitas coisas. E nessa oração, é quando ele está sozinho, atravessando o Jordão, depois de 20 anos, para encontrar com o seu irmão Esaú, que estava aguardando ele. Ele fala para Deus: Senhor, eu não sou digno das misericórdias que o Senhor tem para comigo, da tua fidelidade. Com apenas um cajado eu atravessei esse Jordão, eu saí vazio. Eu vivi um processo solitário, eu perdi muita coisa, aconteceu muita coisa, talvez me roubaram qualquer expectativa que pudesse existir em mim. Só com um cajado atravessei esse Jordão, mas agora eu já sou 2 grupos. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, o Senhor multiplicou na minha vida. Quando eu li essa referência, é para fazer jus de uma frase que não pode ser banalizada. Quando nós queremos dar ânimo a alguém, quando você olha para uma pessoa para dizer assim: meu irmão, vai passar. Não podemos banalizar uma frase como essa. Para Jacó foi 20 anos. Para Jacó foi 20 anos, tendo essa situação pendente, precisando que essa lacuna fosse resolvida. Para ele foi 20 anos, mas se passaram os 20 anos, e ele encontrou seu irmão. E você pode continuar lendo isso lá na sua casa. Quando ele encontra com Esaú, eles não trocam uma palavra, eles se abraçam, um beija o outro, eles ficam num banquete por 4 dias, e algo ali é restaurado na vida de Jacó. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Vai passar toda essa lacuna, o vazio existencial, tudo que tem acontecido na sua alma. Nós temos um Deus que é cheio da graça e da misericórdia. Só não tira os teus olhos da promessa do Senhor. O tempo vai te amadurecer, o tempo vai te preparar, e pode ter certeza, vai passar em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: vai passar, meu irmão. Só fica vivo, por favor. Só não desista de viver. Só não desista de viver. Só não aborte o projeto. Não seja um sabotador
Aquilo que Deus está construindo na sua vida começou no dia que você entregou sua vida para Jesus, e aquele que em nós começou a boa obra nos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Não sabote o processo. Não sabote o processo. Para Jacó foram 20 anos. Eu não sei quantos dias, meses ou anos você está aguardando uma intervenção de Deus. Mas a minha parte e a sua parte é nos manter vivos, é nos manter olhando para o Senhor, é aumentar a nossa expectativa no socorro que vem do alto, é nos cercar de pessoas que vão nos servir ânimo, e também ser alguém que vai servir ânimo a outras pessoas. Vai passar, meu irmão. A promessa de Deus precisa nos encontrar olhando para a eternidade. A promessa de Deus precisa nos encontrar olhando para o alto. As promessas de Deus precisam nos encontrar com o nosso coração, não naquilo que é terreno, mas naquilo que é eterno. Guarda seu coração. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Você está esperando quem para vir te socorrer? Você está esperando o quê para as coisas acontecerem? Na vida de Jacó foi todo esse processo. E o mesmo Deus de Jacó é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus cheio de misericórdia e fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Deus é fiel. Fala comigo, o meu Deus é fiel. Diga, o meu Deus é fiel. Só para encerrar, compartilhar. Eu já contei isso aqui, mas creio necessário repetir novamente para edificar sua fé em nome de Jesus. Com 19 anos, eu tive um processo muito difícil. Passei um processo muito difícil. Muita crise de ansiedade, muita. E a falta da informação, né, nos leva a sofrimentos piores ainda, né, Gabi? A falta da informação. E eu precisava mostrar, eu tinha uma crença de que eu precisava mostrar fortaleza. Ninguém pode saber o que eu tenho. Eu começava a me esconder algumas horas. Tinha um momento que eu estava no meio de todo mundo. Daqui a pouco, cadê o Júnior? Eu não estava mais. Eu já estava escondido porque eu não estava bem. Eu tinha 19 anos e muita crise de ansiedade. E eu lembro que era muito difícil se concentrar no trabalho, por causa dos barulhos, por causa dos sintomas, e muita coisa. Obrigado, Jesus. Por causa de muita coisa que a gente acaba sentindo, né, pelos sintomas. Eu lembro que cheguei em casa um dia e aquilo começou a intensificar, e eu mal. Eu não queria falar para o meu pai, não queria contar para minha mãe. Mas tem uma hora que eu não aguentei. Eu não conseguia puxar o ar para respirar. Parecia que o ar tinha cortado. Eu não conseguia respirar. Aí eu lembro que eu falei para o meu pai, eu não estou bem. Eu já estava pálido, tenta imaginar eu pálido ainda. Estava todo pálido. Mal. Aí eu lembro que meu pai pegou, me colocou no carro e nós fomos lá para o hospital na costa, já entrei na emergência. E eu lembro que quando estava chegando no morro, foi pelo morro aqui da Nova Sintra, quando estávamos lá no morro, eu lembro que começou o meu corpo aqui, meu lado direito todinho, da cabeça ao pé, formigar. Eu falei, eu vou morrer. Jesus, perdoa meus pecados, Jesus, perdoa meus pecados. Eu senti aquilo tudo, aquele sintoma todo ali no meu corpo. Daqui a pouco, quando já estava chegando perto lá do hospital, para entrar na emergência, eu não sentia meu lado direito todo, tudo amortecido, eu estava meio caído assim para o lado. Eu lembro que meu pai me pegou aqui, me colocou no ombro dele aqui, ó. Lembra, pai? Colocou no ombro aqui, entrou comigo lá na emergência, lá da Ana Costa. Aí eu não via mais nada. Aí veio o pessoal, veio me socorrer, o que ele tem? Colocaram oxigênio no meu nariz. Eu só lembro de me deitarem numa maca e ali eu fiquei. Eu não lembro muita coisa. Aí eu acordei, minha mãe estava do meu lado, viemos para casa, e aquele ponto de interrogação enorme na minha cabeça. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Que aferiram minha pressão, estava normal. Fizeram teste da glicose, normal. Tudo, saturação normal. E eu com toda a sensação de morte. Aí viemos para casa e continuou
aqueles sintomas novamente, mas a falta da informação. Tudo aquilo novamente, eu sentia. Aí pela segunda vez fui parar no hospital. Eu fui umas 3 vezes, irmão, para o hospital. Teve uma vez que eu lembro que eu tive uma crise e eu comecei a andar no quintal de casa. Andava em círculo, que eu queria que aquilo passasse. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, eu tive crise de ansiedade dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja. Eu tive. Eu lembro de um dia ajoelhado. Eu me ajoelhei num desses episódios que eu estava muito mal. Eu falei, Senhor, eu estou aqui. Se eu quiser me levar, eu estou aqui. Eu falei isso para Deus. A falta da informação. Eu lembro que na época eu conversei com o meu pastor Roberto na época. Criei coragem. Meses passando por isso. E eu falei, não vou incomodar, não vou levar problema, não vou. Eu vendo que aquilo já estava me levando, né, a uma piora terrível. Eu falei, não vou incomodar. Eu lembro que teve um aniversário na igreja, mas eu estava tão mal. Eu falei, eu vou cometer isso, vou chamar o pastor para conversar, porque eu não estou bem. Aí chamei o pastor, nós entramos dentro da salinha, eu conversei com ele, ele falou, Júnior, você está assim? Eu falei, eu estou tentando disfarçar para ninguém perceber. Ele começou a conversar comigo, eu lembro que ele falou assim para mim, Júnior, a tua oração a partir de hoje precisa ser assim, Deus, me dá as armas para essa guerra. Porque enquanto eu passava toda essa situação, o meu olhar estava totalmente voltado para o medo que eu estava sentindo. Porque dá medo, gente. Quem já esteve aqui sabe como que é. Estava totalmente voltado para o medo, para aquela sensação, para aquilo tudo que acontecia estranho no meu corpo. Ele falou, Deus tem armas para essa guerra, Júnior. Eu lembro disso, nós conversamos, eu não lembro toda a conversa, mas eu lembro que isso me marcou. Ele segurou na minha mão, Deus, dá armas para o teu filho, abençoa ele. O Senhor tem armas para essa situação e tal, vai iluminando a mente dele, vai colocando pessoas no caminho dele, que vai fazer parte desse caminho de cura para ele. E os dias se passaram, as crises continuaram, mas eu fui tendo discernimento no meio do caminho, que eu precisava me alimentar de algumas coisas que eu não estava fazendo. Eu comecei a buscar informações sobre isso. Busquei informação sobre alimento. Busquei informações também sobre disciplinas que a gente precisa trazer para a nossa vida, que nos tornam saudáveis. Eu comecei a trazer essas coisas. Eu lembro que eu comecei a ler sobre essa parte emocional, livros cristãos, escritores cristãos que falavam sobre isso. Eu comecei a ler na palavra o que a Bíblia falava sobre a alma, sobre o corpo, sobre o nosso espírito. E Deus foi me dando a arma, e uma dessas armas foi orar a palavra. Comecei a orar a palavra de Deus. E eu lembro que isso começou a gerar sim uma melhora. Fui fazer exame, procurei médico. Eu precisava entender que 24 horas dá para resolver as coisas. Só não dá para resolver aquilo que não fazia parte do meu propósito. Por isso que nós vivemos numa exaustão. E nós falamos, mas peraí, 24 horas a gente não faz o que tem que ser feito. Será que tudo que você está fazendo em 24 horas faz parte do teu propósito? Pode te dar uma lição de casa? Vamos lá? Vou dar uma lição de casa para você. Chega na sua casa, no momento que você estiver tranquila, pega uma folha, pega uma caneta, escreve tudo o que você faz no teu dia. Escreve tudo. A hora que você acorda, o que você faz depois, até a hora que você vai dormir. Escreve tudo. Tudo que você faz no teu dia. Escreveu? Pega esse papel de novo. Olha para cada item que você escreveu e faz a pergunta para você. Tudo que eu estou fazendo aqui faz parte do meu propósito? Deus deu 24 horas para nós e Ele é perfeito no que faz. Ele é perfeito no que faz. Por que nós não estamos dando conta? Por que estamos adoecendo por causa dessa rotina? Será que tudo que você está fazendo faz parte do seu propósito? Você promete fazer isso? Amém? Faça isso.
Você vai olhar coisas ali e falar: meu Deus, isso aqui não tem necessidade. Esse tempo todo que eu estou perdendo com isso. Esse tempo todo que eu estou resolvendo tal coisa. Esse tempo todo que eu estou gastando minhas energias com tais coisas. Podia estar substituindo. Podia estar cuidando da minha saúde. Podia estar fazendo exercício físico essa hora. Podia estar lendo um livro. Desenvolver essa parte intelectual. Memória. Escreve lá. Se alguma coisa não combina com o teu propósito, eu te dou um conselho: descarta. Descarta da sua vida. Isso nos ajuda, irmãos, a viver por um propósito. Isso nos ajuda a viver por uma causa. Porque hoje, irmãos, né, eu estou nesse meio de pessoas que estão buscando atendimento psicológico, estão buscando cuidado psicológico. E as pessoas estão numa exaustão terrível, terrível. Ela tem a energia querendo levar o mundo nas costas e não dá conta. Você conseguirá dar conta daquilo que é o teu propósito. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então não tenha medo de fazer algumas substituições. Não tenha medo de você ter que reformular aí a sua rotina. Mas para que tudo isso aponte para aquilo que de fato é o que Deus chamou você para viver, é o que Deus chamou você para ser. Eu lembro que, voltando aqui na experiência rapidinho, eu lembro que num desses dias que eu tive uma crise de pânico, eu tinha síndrome do pânico também. Num desses dias que eu tive pânico, eu lembro que eu escutei uma voz no meu ouvido. Uma voz, eu tinha 19 anos, lembra? Uma voz no meu ouvido me falou assim: eu vou matar você. Você não vai chegar aos 20. Eu lembro que eu comecei, aquilo me deu um mal-estar, aquilo foi tão ruim. Eu já estava numa crise e aquilo foi tão ruim, tão ruim. E eu lembro que eu comecei a orar sobre isso. Eu cancelo essa voz, essa sentença de morte contra a minha vida no nome de Jesus. Eu comecei a olhar para o Senhor, eu comecei a levantar os meus olhos, procurei ajuda de onde precisava procurar. Fui me enchendo daquilo que eu precisava me encher. A honra e glória do Senhor, estou com 37 anos, para a glória de Deus aqui. Amém? Continuamos passando situações difíceis. Nós estamos vivendo, dependendo do Senhor, superando coisas no nosso dia a dia, mas com Ele. Amém? Com Ele. Ele tem dado graça para cada um de nós. Quero que você guarde isso no teu coração. Desafio para a nossa semana. Fala aí para o teu irmão assim, ó: vamos fazer uma dieta? Irmão, que burburinho é esse aí, irmão? Não entendi. Fala para ele: vamos fazer uma dieta? Ó, presta atenção. A nossa dieta, olha para cá, olha para cá, olha para cá. A nossa dieta não é só aquilo que a gente come. Amém? A nossa dieta é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, as pessoas que a gente anda. É tudo aquilo que você deixa entrar no teu corpo, seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. É tudo isso. Essa é a nossa dieta. Essa é a dieta que nós precisamos ter, irmão. Amém? Não é só se inclinar para um, esquecer o outro. Os três precisam andar em equilíbrio. Equilíbrio. Faça uma dieta aí. Faça um pacto com os seus olhos. Fala como está no Salmo 103. Vou colocar diante dos meus olhos aquilo que é bom. Você está vendo muita notícia ruim, mano. Isso está acabando com a tua imunidade, está jogando tua imunidade lá no chão. Aí você fica doente toda hora, não sara de uma coisa, daqui a pouco é aqui, é ali, é uma situação aqui, outra lá. A tua imunidade está no chão, só notícia ruim. Desliga um pouco essa TV, irmão. Desliga um pouco dessa TV, essa dopamina aí de, né? Só rolar feed, a tua mente fica pedindo só estímulo, dopamina. Você fica ali, ó. Quando você vai ver, você ficou 4 horas do teu dia só rolando feed, vendo nada da sua vida, só vendo a vida dos outros. Coloca na lista aí, ó, o que você precisa continuar fazendo.
o que você precisa tirar, mas para que o propósito de Deus na tua vida continue cumprindo e acontecendo em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus por essa palavra. Fala, irmão, fica vivo, irmão. Fica vivo, Deus tem promessa para nós. E Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém? Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Marca um clínico geral. Passa lá no endócrino. Faz um exame para ver como é que está as suas vitaminas. Tá bom? Para ver como está toda essa parte hormonal do nosso corpo. Se você puder, faça uma terapia. É de Deus, irmãos.